Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Algumas semanas atrás, nós apontamos aqui no Petit Jornal preocupações em relação ao preço internacional das commodities. Essas preocupações tinham como raiz um realinhamento das expectativas em relação ao crescimento da economia dos Estados Unidos e da economia chinesa. No caso da economia chinesa, a confirmação, os primeiros sinais de confirmação dessa desaceleração já começaram a aparecer. Nessa quarta-feira, 1º de setembro de 2021, o índice de gerentes de compras, o PMI, do setor manufatureiro da China, apontou uma contração no setor manufatureiro, uma contração na produção manufatureira em agosto de 2021. É a primeira contração desde a crise da Covid-19 no início de 2020, ou seja, é um sinal de alerta extremamente preocupante. Alguns aspectos podem nos ajudar a entender por que a economia chinesa está passando por uma desaceleração e o quanto isso deve nos preocupar, uma vez que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Vamos ao primeiro vetor que ajuda a entender a desaceleração da economia chinesa. A China está lutando contra o seu maior surto de Covid-19 desde a crise de Wuhan. Nas últimas semanas, no auge da temporada de viagens de verão, a variante Delta foi detectada em pelo menos 16 províncias chinesas. A disseminação dessa variante acabou empurrando muitas partes da China de volta a bloqueios e restrições na circulação de pessoas, e o próprio governo chinês reintroduziu restrições regionais de viagens. E é claro que com restrições de circulação nós temos menor produção industrial, menor consumo e uma desaceleração da economia chinesa. Um segundo vetor que ajuda a explicar esse processo de desaceleração são preocupações com cadeias de suprimentos. Pois é, a China é um país extremamente integrado nas cadeias globais de valor. A China não produz o produto inteiro, ela recebe uma série de componentes de diferentes países. E se esses componentes não chegam, o produto não tem como ser finalizado, não tem como ser vendido e a produção manufatureira acaba caindo. No caso específico do atual momento, estamos falando de escassez de semicondutores e containers de transporte, que está relacionado em grande medida a surtos de Covid-19 em alguns outros países. Essa descontinuidade na cadeia produtiva, na cadeia global produtiva, tem relação com isso. Alguns países adotam medidas de isolamento, adotam medidas de restrição e isso atrasa entregas junto aos seus respectivos clientes. Nesse momento, por exemplo, o Vietnã está vivendo a maior onda, o maior surto de Covid-19 desde o início da pandemia. E o Vietnã é um importantíssimo fornecedor da China. Os problemas da cadeia de suprimentos têm efetivamente impedido produtores chineses, empresas chinesas, de atender os seus clientes no exterior, no estrangeiro, na velocidade que eles gostariam. Quer dizer, a China acaba exportando menos, acaba produzindo menos e a economia chinesa desacelera. Um terceiro vetor que ajuda a entender um pouco essa desaceleração da economia chinesa relaciona-se a uma enorme e crescente preocupação com o fim de um longo boom imobiliário no país. Pois é, ao longo das últimas décadas, a construção civil foi um vetor importantíssimo de aceleração do crescimento econômico chinês. Entretanto, grandes construtoras do país estão extremamente endividadas. A Evergrande, que é a segunda maior construtora da China, por exemplo, alertou que está à beira do calote, está à beira de suspender o pagamento de alguns de seus compromissos. Isso é uma péssima notícia. Afinal, se a construção civil desacelerar, você acaba demandando menos commodities, você acaba gerando menos empregos, o setor da construção civil demanda muita mão de obra, o que pode potencialmente ter impacto sobre o consumo e, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, você pode ter até uma desvalorização de imóveis, uma desvalorização de ativos na China, gerando aí uma crise com algum impacto, com alguma proporção. E um quarto e último vetor que ajuda a entender um pouco essa desaceleração da economia chinesa tem relação com o governo. O governo da China não está mais priorizando o crescimento como antes. Em vez disso, está tentando controlar
nas palavras do próprio governo chinês, o capitalismo desenfreado que tem tomado conta da China ao longo dos últimos tempos. O governo chinês está tentando controlar, na prática, que grandes empresas de tecnologia dominem a totalidade do mercado ou que você tenha aí uma crescente desigualdade econômica entre as empresas chinesas. Na prática, esse controle vem através de regulações, restrições impostas a algumas corporações chinesas de grande escala, com o objetivo justamente de preservar a essência do socialismo de mercado segundo o Partido Comunista Chinês. O grande problema é que essas empresas têm sido aí um grande vetor de impulsionamento do crescimento econômico e com esses controles sendo estabelecidos, você desincentiva a atração de investimentos, você desincentiva o impulsionamento que essas grandes corporações chinesas têm tido sobre o próprio crescimento. Pois é, gente, estamos falando de vários elementos de preocupação, 2 elementos que são mais conjunturais, que é a pandemia da Covid-19 atacando a China e a pandemia atacando os fornecedores da China, gerando aí algum tipo de descontinuidade nas cadeias de suprimentos, e 2 elementos mais estruturais. O primeiro, o risco de uma crise no setor imobiliário da China, e o segundo, que é a intervenção do Estado chinês para tentar evitar o crescimento desenfreado de algumas corporações de grande monta e uma grande concentração do mercado em poucas corporações. A ver o desenrolar daqui para frente, mas muito provavelmente a economia chinesa vai realmente desacelerar, o que vai trazer impactos sobre o crescimento mundial e sobre a demanda internacional por commodities. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer produtora por trás. Somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. E fica aqui também o convite para você ouvir o Petit Jornal no aplicativo da Orelo. O Petit Jornal está disponível em todos os agregadores de podcast, mas nós recomendamos a Orelo justamente porque ela valoriza os produtores de conteúdo. Vou também colocar aqui no descritivo desse áudio o link do outro projeto, petcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos uma série de temas nas áreas de economia e política internacional. Dá uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.